psicologia jurídica e a atuação do profissional psicólogo nesta área, em especial no CREAS. Eu sou a Isabela Campos e sou estudante de psicologia. Bom, você deve estar se perguntando, o que é a psicologia jurídica afinal? Ela é o estudo, dentro da perspectiva psicológica, de condutas complexas e que de forma atual ou potencial tem interesse jurídico, de maneira a possibilitar a sua descrição, análise, crítica, compreensão e eventual atuação sobre elas, em função do jurídico. E a psicologia e o direito estão estritamente ligados. Nosso modo de dizer, o direito está relacionado a leis, a normas de convivência e a fazer cumpri-las. Ou seja, ele é objetivo. E aí que entra a psicologia jurídica, porque ela possibilita enxergar a subjetividade humana e, sendo assim, há o envolvimento da psicologia jurídica com pessoas que estão envolvidas com a justiça. E dessa forma, há o envolvimento também da psicologia jurídica com os direitos das crianças e adolescentes, dos idosos, enfim, com os direitos de forma geral. E o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, tem como usuário pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e risco social ou pessoal. E eu e a minha colega de sala, Tânia, que vocês verão logo a seguir, nos deparamos com a seguinte situação, que os profissionais do CREAS não reconhecem a atuação do psicólogo jurídico dentro deste equipamento, pois o CREAS ele é um equipamento que faz parte do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, devido às situações em que usuários que frequentam o CREAS se encontram. Lá utiliza-se de uma psicologia de cunho social, e devido ao senso comum, tem-se que como psicólogo jurídico é apenas aquele que está no fórum. É o psicólogo forense, é o psicólogo que é analista. Mas uma coisa não anula a outra. É trabalhar com o cunho da psicologia social, não anula no CREAS também ter a atuação do psicólogo jurídico. Mas sim, a psicologia jurídica ela iniciou-se no Tribunal de Justiça, tendo a sua atuação nas varas da família, da criança e do adolescente, da cível, enfim. E com o decorrer dos anos, ampliou a sua atuação também para as instituições públicas. E com isso, adentra-se as políticas públicas. Dessa forma, tem-se essa atuação do psicólogo no Estado, nas instituições de acautelamento e de penas alternativas. E dentro do âmbito municipal, tem-se como uma instituição da atuação do psicólogo jurídico o CREAS. Porque no CREAS, o psicólogo ele vai de encontro a pessoas que tiveram seus direitos violados, vai de encontro a esses atores jurídicos, pois eles recebem encaminhamentos da promotoria, recebem encaminhamentos do Ministério Público. Dessa forma, a psicologia jurídica se faz presente no dia a dia, rotineiramente, tanto dos profissionais, que são os técnicos, como também dos usuários que ali frequentam. E a seguir, vocês verão a entrevista da Tânia com uma profissional psicóloga do CREAS, para poder conhecer melhor sobre este equipamento. Boa tarde, eu sou a Tânia, sou estudante do 7º período de Psicologia da FAC7. Eu estou aqui no CREAS de Sete Lagoas, vou estar entrevistando a profissional da Psicologia e da Assistência Social, Patrícia Moreira. Não se pode desconsiderar que atualmente muitas são as demandas que se enquadram na seara do direito da infância e da juventude, do direito de família, direito civil, do trabalho, dentre outros, que são direcionadas aos psicólogos. Mudanças rápidas e numerosas no formato das organizações familiares também são responsáveis por encaminhamentos até então pouco frequentes nos juízos, como as solicitações para o compartilhamento da guarda dos filhos, as contestações de paternidade e os pedidos de adoção por cônjuge e também as situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal por violação de direitos. Então, nesse sentido,
nós podemos entender a importância dos profissionais da psicologia nesses contextos de trabalho, como é o caso do CREAS. Dessa forma, nós pretendemos saber um pouco do trabalho de um desses profissionais do CREAS de Sete Lagoas através dessa entrevista. Patrícia Moreira, profissional de referência nessa unidade pública, vai estar nos respondendo algumas perguntas. Inicialmente, Patrícia, eu gostaria de saber se você poderia apresentar, né, esse campo de atuação da psicologia jurídica e social que é o CREAS. Sim. Bom dia ou boa tarde, né, para todos vocês que estarão assistindo esse vídeo. Então, na verdade, o CREAS está dentro de um contexto social, né, que é de uma assistência social, e dentro dessa assistência social existem vários setores que articulam em rede, né? Então, em se tratando do CREAS, como foi lido inicialmente, a gente trabalha com violação de direitos. Nós estamos dentro de uma atuação social, né? E dentro desse contexto, violação de direitos, existem vários profissionais dentro, né, do âmbito do CREAS que atuam, ou seja, temos psicólogos, temos assistentes sociais. E se tratando de mim, né, falando por mim, psicóloga, né, há essa importância do psicólogo dentro do contexto do CREAS. É fato importante destacar que não é um exercício clínico, né, mas, de fato, esse olhar do psicólogo dentro do âmbito, né, social, ele é muito relevante, muito importante para a gente identificar as demandas que são apontadas e que chegam até a gente, né, para que a gente possa articular da maneira mais fluida entre a rede até a solução, né, ou cessação da violação apresentada inicialmente. Uhum. E qual que é a sua função, né, dentro do CREAS e há quanto tempo que você a exerce? Então, eu sou técnica, né, mas eu sou psicóloga do ponto de vista profissional de atuação, né, então atuo como psicóloga técnica dentro do CREAS, né, e eu estou aqui há um ano praticamente. Iniciei nesse exercício do início do ano e a gente vem caminhando ao longo desse ano de 2022. Uhum. Como que você vê a importância da psicologia nesse campo em que você atua? Bom, então, eu acho que de grande importância. A primeira pergunta, eu já até entrei nessa terceira, né? Uhum. A psicologia tem esse olhar criterioso, né, para além do sujeito, para as suas demandas. Então, esse olhar atento da psicologia, por exemplo, na escuta especializada que a gente trabalha, né, então, das ferramentas, dos instrumentos, então a gente consegue identificar o que está para além da fala, né, identificar os relatos que às vezes nem sempre a gente consegue escutar, né? Então, a psicologia nesse contexto social, da assistência social dentro do CREAS, ele é fundamental, porque a gente consegue, de maneira até precoce, identificar essas demandas que às vezes não são verbalizadas, né? E aí a gente consegue articular com a rede, identificar os parâmetros que precisam ser direcionados e para a solução, né? Os encaminhamentos que são necessários, né? E a gente consegue instrumentalizar, né? Ou seja, exercer de maneira mais eficaz, mas lembrando que como técnico, né? Como chegam até vocês ou, né, aos técnicos do CREAS as demandas dos casos e por quem são feitos esses encaminhamentos? Então, como nós estamos dentro de uma assistência social, né, que é um órgão dentro da prefeitura, então dentro dessa assistência tem vários órgãos ou equipamentos que têm a sua função. Então nós trabalhamos uma rede, é uma rede complexa, uma rede completa, que envolve assistência social, está dentro da assistência social, mas é CRAS, CREAS, Polícia Militar, Ministério Público, Conselho Tutelar, escola, as FS, né, pessoal da saúde. Então, assim, é toda uma rede que é essa porta de entrada. Então, essas demandas vêm através dessas redes que acabam, no caso, né, de identificar alguma possível violação de direitos, direcionando para a gente. Mas também pode ser feito pelo Disque 100, Disque Denúncia, pela Delegacia da Mulher, enfim. Então, essa rede de apoio que são essas portas de entradas que acabam, né, caindo na rede e a gente vai atuando, né, de acordo com cada demanda apresentada. Né?
Você poderia relatar brevemente sobre um caso que você atendeu e as intervenções que você fez ou propôs? Sim, deixa eu pensar que a gente trabalha com vários tipos de violações a crianças, idosos, enfim, né, a violência, né, com a mulher, enfim. Mas um caso, eu posso citar um recente de alienação parental, unilateral, né, porque existe também a alienação parental bilateral, mas nesse caso, né, chegou até o CREAS, né, inicialmente apontado, né, por uma suposta alienação parental. Então, o intuito e a nossa ação é de trazer a família, de escutar ambas as partes, de escutar a criança. Então, eu fiz isso, né, identifiquei, orientei devidamente os genitores, né, o pai e a mãe, em relação à postura que eles estavam adotando, quanto à educação da filha, né, no caso. E inicialmente havia esse choque, esse conflito mesmo, que é super comum diante de uma separação conjugal, né? Então o filho ali no meio, então ela começa meio que discreta. E aí eu consegui conversar com ambas as partes e houve esse acordo. Eu não precisei, porque quando a gente esgota todas as possibilidades, a gente aciona para o Ministério Público, né, para que a gente haja uma intervenção mais coesa, né? E aí não foi possível, não foi preciso encaminhar para o Ministério Público. Aqui a gente conseguiu atender, identificar, né, e orientar, e eles estão seguindo, está tudo tranquilo, a rotina mudou, tudo mudou, e aí foi isso. Foi um caso que foi efetivo e foi muito satisfatório nesse sentido, né, das intervenções terem sido fluidas nesse sentido. E qual a maior dificuldade que você enfrenta em seu trabalho em relação aos casos que você atende? Olha, dificuldades, né? Claro que dificuldades todos nós temos, né? Mas a partir do ponto que você vai trabalhando, você vai praticando, né? Entendendo o fluxo, a demanda. Mas eu acredito que a dificuldade que eu tive até hoje é mais estrutural mesmo, de fragilidades da própria assistência, da rede, né? Porque a gente tem ideias, tem atuações efetivas, mas às vezes faltam, né, essas questões estruturais mesmo que nos impossibilitam de ir até a casa, por exemplo, dos usuários, né? Eu acredito desse ponto de vista da segurança mesmo, adentrar num ambiente desconhecido e sem estar devidamente amparada pela rede nesse sentido, a nível da segurança. A entrar em casas de traficantes, a entrar em casas que há conflitos familiares latentes, enfim. Com o risco, né? O risco, Então, nesse sentido, eu acho que é a maior dificuldade que todos nós enfrentamos. De entrar na casa de estranhos e estar sujeito aos imprevistos que possam acontecer. Até o momento, graças a Deus, não tive nenhuma dor de cabeça nesse sentido, não. E como que você enxerga a psicologia jurídica dentro do CREAS? Então, aqui, como eu disse, a gente está dentro do âmbito social, né, da assistência social, então não existe psicólogo jurídico dentro do CREAS, mas existe um setor jurídico, né, que faz parte também desse equipamento, que tem essa sua atuação, né, a partir da ótica da jurídica mesmo, né, da ótica jurídica. Então, nós, psicólogos, por exemplo, atuamos como psicólogos sociais, técnicos dentro, né, da assistência social. Mas tem, por exemplo, aqui um advogado que resolve essas questões mesmo, né, a nível da jurídico nesse sentido, né? Então, um advogado, sim, nós temos para nos dar esse amparo quanto a essa questão da parte jurídica mesmo. Entendi. Né? Então, finalizando a entrevista, né, nós tivemos a possibilidade de perceber o quanto é importante, né, o trabalho desses profissionais da psicologia no atendimento às famílias e, né, indivíduos em situação de risco pessoal ou social por violação dos direitos nos campos, né, onde envolve assistência social e a violação dos direitos, como é o caso do CREAS. Então, muito obrigada. Nada.